pessoal, eu sou a professora Girlane Silva e estou de volta com mais uma aula de ciências. Eu sou negra e hoje estou vestindo vestido verde. Na aula anterior, vocês viram, que todo objeto ou instrumento que facilita a execução de um trabalho, diminuindo o esforço físico, é uma máquina. Vocês viram a importância, de alavancas, de rampas na nossa vida. Na aula de hoje, continuaremos a falar de máquinas, mas de outros tipos de máquinas simples. A roda, roldana e a engrenagem. Vamos começar revisando alguns conceitos sobre as máquinas simples, Em toda máquina simples, vocês viram que estão associados 3 elementos. A força potente, que é toda a força capaz de produzir ou acelerar um movimento. A força resistente, que é toda a força capaz de se opor ao movimento, é aquela força contrária ao movimento, e o ponto de apoio, que é um elemento de ligação entre a potência e a resistência, que pode ser um ponto fixo, um eixo ou um plano, Aquelas máquinas, cujo ponto de apoio, estavam relacionadas a um plano ou a um ponto fixo, a gente viu na aula passada, que eram as alavancas e o plano inclinado. Nessa aula nós vamos ver, máquinas cujo ponto de apoio está relacionado a um eixo, que são roda, roldana e engrenagem, o tema da nossa aula de hoje. Em função da atividade que realizam, as máquinas simples podem ser de vários tipos. Aquelas de transmissão de força, que transmitem uma força que está sendo exercida sobre elas, como é o caso das alavancas, do plano inclinado. Acumuladores de energia, que são sistemas que podem acumular energia, como é o caso das molas. E as de transmissão de movimento, são máquinas que transmitem o movimento, E é nesse tipo de máquina que estão encaixadas as rodas, roldanas e engrenagens. E a gente vai falar sobre cada uma delas agora. Bem, observem essa animação. O que um caminhão e um carrinho de mercado têm em comum? Bem, ambos, vão se movimentar sobre rodas. Gente, a roda é considerada uma das grandes invenções, dos seres humanos. E ela vem sendo utilizada em diferentes civilizações há milênios, E, de acordo com a necessidade dessas civilizações, a gente tem a modificação das rodas. Mas o que é uma roda? É um elemento cilíndrico de pequena espessura que gira ao redor de um eixo, que pode ser real ou virtual, ou de forma solidária a esse eixo, Então, depois de todas essas modificações, a gente vê as rodas aí até hoje, Como vocês podem ver aí no exemplo do slide, Como é o caso das bicicletas, nos automóveis, motos, Vamos avaliar aqui a importância das rodas, nessa pequena prática. Acompanhe comigo. Olha só, esse aqui é um modelo de carrinho, que a gente tem as rodas e a gente vê que graças a ela existe o movimento. E essas rodas são importantes também, para o transporte de carga, gente. Se eu colocar esse objeto aqui em cima desse carrinho e empurrar, eu ainda vou ter um movimento. Ah, professora, mas é só para isso que a roda serve? Então vamos lá, deixa eu tirar as rodas para vocês verem o que vai acontecer. Simplesmente não há movimento, Para vocês verem, gente, que uma coisinha que foi inventada antes de Cristo é tão importante, Porque a gente precisa desses automóveis para agilizar muitas coisas na nossa vida. Muito legal, não é mesmo? Bem, mas será que é só para isso que as rodas servem? Vocês sabiam, gente, deem uma olhada ali no slide, que os volantes são considerados máquinas simples do tipo roda? Pois é, vejam como ele funciona. E não é só isso não, a própria maçaneta que você tem na sua casa também é uma máquina do tipo roda. Muito legal, não é mesmo?
E será que eu consigo utilizar essas rodas para fazer transporte de carga também de uma outra forma? A resposta é sim, né? E isso acontece através das roldanas. O que são roldanas? Observem no slide. Esse tipo de máquina simples é composta por uma ou mais rodas que giram em torno de um eixo central e possui um sulco por onde passa uma corda ou fio flexível. Dê uma olhada nesses elementos aí na figura. Você tem uma roda, um eixo, né? E nessa roda você tem um sulco, que é onde vai ficar apoiada a corda, né? Que vai levantar aquele objeto. Veja um exemplo de como funciona uma roldana. Bem, elas podem ser classificadas de duas formas: roldanas fixas e roldanas móveis. Na roldana fixa, né, a roldana fixa possui um suporte de seu eixo preso a um ponto de superfície, né, como vocês podem ver aí pela animação. E um exemplo de roldana fixa é uma, né, das roldanas que fazem o hasteamento da bandeira nacional, como vocês podem ver aí pela figura. Já na roldana móvel, o corpo a ser puxado encontra-se preso ao suporte do eixo da roldana, né? E todo esse conjunto é móvel, né? Esse tipo de roldana a gente vai encontrar em guindastes, tá? Gente, geralmente, né, quando se tem grandes cargas para serem elevadas, né, existe uma associação de roldanas, tá? Então, numa mesma máquina, né, no mesmo instrumento, eu posso ter roldanas fixas e roldanas móveis. Agora, vamos aqui a uma pequena prática para vocês verem como é que isso funciona realmente. Aqui a gente tem um exemplo de associação de roldanas, onde vocês podem reconhecer uma roldana fixa, que é a roldana que está aqui presa, né, nesse pedaço de madeira, e a roldana móvel, gente, que ela está aqui solta, ela está suspensa, né, e por isso que ela tem esse nome de móvel, tá? No caso da roldana fixa, ela vai ter essa função de auxiliar mesmo a levantar, né, uma determinada carga. Tá? Já a roldana móvel, ela consegue, gente, dividir, né, a força que vai ser exercida para levantar uma carga em dois, tá? Então, as roldanas móveis, elas são muito importantes, né, para cargas que são bem pesadas, porque ela diminui, ela reduz 2 vezes a força que vai ser utilizada para levantar essas cargas. Muito legal, né? Bem, e onde é que a gente pode encontrar roldanas, né, no nosso dia a dia? Nos trilhos, né, das nossas cortinas, nos nossos varais, e vejam outros exemplos, né, onde a gente pode encontrar roldanas no nosso dia a dia, nos equipamentos, né, de pulley, nas academias e até mesmo os elevadores, né, que necessitam dessa máquina para serem suspensos. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de máquina simples, as engrenagens. Deem uma olhada. As engrenagens são utilizadas em praticamente todos os equipamentos que produzem movimento, né? E o que são engrenagens? São rodas que transmitem seus movimentos uma para a outra por meio do contato direto ou através de uma correia ou corda, como vocês podem ver aqui na animação. E onde é que a gente encontra isso na nossa vida, professora? Bem, nos relógios analógicos. Vejam, gente, a engenhoca, a maquinaria que está por trás, né, do movimento dos ponteiros. E fiquem ligados, assistam ao filme A Invenção de Hugo Cabret e conheçam um pouco mais sobre essa maquinaria. Além disso, nós podemos encontrar, né, engrenagem nas bicicletas e até mesmo nas rodas, né, de trens. Ah, professora, mas eu nunca abri um relógio, nunca vi uma engrenagem na minha vida. Pois bem, hoje é o seu dia de sorte, porque eu trouxe aqui um exemplo de engrenagem bem legal para vocês verem de perto como funciona. Vem comigo. Isso aqui é um pedacinho de um motor de Lego, tá? É só o motor para vocês verem como funciona a engrenagem. Olha que legal. Você tem as rodas que transmitem o movimento, né?
Bacana, não é mesmo? E olha que legal, gente. Essa engrenagem, ela pode gerar, né, o movimento de um carro depois que esse Lego, que esse brinquedo estiver montado. Muito legal, não é mesmo? Bem, como vocês viram, gente, as engrenagens, né, as máquinas simples, além das engrenagens, elas estão em todos os lugares, né? E muitas dessas vocês nem sabiam que eram máquina. Podem confessar, tá? Então, antes de terminar a nossa aula, eu vou deixando aqui um desafio em forma de curiosidade. Deem uma olhada no slide. Cientistas da Universidade de Cambridge descobriram que um pequeno inseto muito comum em jardins da Europa tem um tipo de máquina simples nas pernas traseiras que o ajudam a realizar grandes saltos, que é o seu principal meio de locomoção. Observando o funcionamento, né, dessas estruturas, como é que vocês classificariam essa máquina simples? Deem uma olhada em como ela funciona. Vocês diriam que é uma roldana, uma engrenagem ou uma roda? Bem, acertou quem falou engrenagem, gente. A gente dá uma olhada ali, já aparecem duas rodas dentadas, né, transmitindo movimento. Parabéns para quem acertou. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gostado da prática. Dúvidas, material didático e professor sempre. Eu já vou ficando por aqui. Até mais!